Olá amigos do Rebobina nos 80 e 90 Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre um importante ônibus que a nossa cidade teve, que foi o Circular Centro. Vamos conferir? O Circular Centro, ele foi uma linha de ônibus que foi fundada no ano de 1981 durante a gestão do Jaime Lerner. E até como o próprio nome sugere, é uma linha que circulava no bairro, no centro aqui de Curitiba, pela região central, né? E o seu ponto de partida era ali na Praça 19 de Dezembro, aqui próximo do Shopping Miller. E era um ônibus que ele tinha capacidade para 40 passageiros e ele cobrava uma passagem mais barata se comparado com a passagem vigente atual. Se não me engano, o valor era a metade da tarifa vigente. Então, se na época o ônibus custava R$2, o Circular Centro cobrava 1. Era nessa proporção a cobrança da tarifa. E ele percorria, né, diversos pontos do centro, como o Hospital de Clínicas, a rodoviária, a Biblioteca Pública do Paraná, a reitoria, a região ali da Praça Rui Barbosa, assim, vários pontos pelo centro de Curitiba, né? E ele transportava cerca de 40 mil passageiros por mês, assim, e era uma linha que, além do diferencial que ele só circulava pelo centro de Curitiba, também tinha bancos redondos. Então era conhecido como os bancos Vinas, porque era assim, bem peculiar, né? Não tinha bancos. Os mais antigos, assim, eram aqueles banquinhos assim que eram estofados redondos, como se fossem cilindros, assim. Eu me lembro, acho que assim, mais à frente, anos 2000, 2010 aproximadamente, algumas linhas até operavam com bancos comuns, mas a maioria era o tradicional banco de Vina mesmo, né? E essa linha, então, ela operava de segunda a sexta-feira, das 6h30 da manhã até as 7h30 da noite, e nos sábados, das 6h30 até 1h30 da tarde, assim. Era uma linha que atendia muita gente que trabalhava pela região central, estudantes, trabalhadores, assim. Ou às vezes você tinha que fazer um deslocamento pelo centro também, compensava bastante, né? Era uma linha que ajudava bastante. E assim, ele andava, né, passava até às vezes pela questão do turismo, porque como ele percorria regiões como o entorno da Praça Tiradentes, Santos Andrade, passava perto de shoppings como o Curitiba, Estação, o Miller, região do Centro Histórico. Então às vezes se tornava uma alternativa a mais para turistas, às vezes pessoa que queria conhecer um pouco mais do centro, né? E o percurso total da linha atendia o trajeto de 5,5 km. E esse modelo de ônibus, né, do Circular Centro, ele foi, assim, adotado em outras cidades, outras localizações, como Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, São Paulo, Santa Catarina e até mesmo algumas cidades dos Estados Unidos, né? Assim, era esse tipo de ônibus específico, né, do Circular Centro. A linha, ela foi suspensa então no período da pandemia, no ano de 2020, né, e foi totalmente desativada em 2022, sob a alegação que ela perdeu muitos usuários, né, cerca de 40% do pessoal que trafegava, que utilizava essa linha, deixou de utilizar, e também pouca rentabilidade e prejuízo. Ela foi então totalmente desativada então em 2022, sem maiores explicações, mas ainda é uma linha que muita gente se recorda com muito carinho, que foi bem útil, bem interessante aqui na região da nossa cidade, principalmente no centro, né? Então é isso, pessoal, essa é a história do Circular Centro. Sejam todos bem-vindos aqui no Rebobina. Toda quinta-feira vídeo novo no canal, e às sextas-feiras o melhor da agenda cultural com a Luana Jolie e comigo. Sejam todos bem-vindos e até a próxima.